Fala aí, gente, tudo bem? Mais uma vez me apresentando, sou Rodrigo Bolchat. E assim como a Clarissa falou na outra aula, né, que já está disponível aqui também, nós meio que nos organizamos e separamos a parte que cada um ia explicar e ajudar. Ela ficou mais com a parte de literatura e interpretação, e eu fiquei com a outra parte, que é justamente eu vou explicar um pouco na aula de hoje, que é a parte de gramática. Que é aquela parte que a gente tem que a maioria das pessoas não gosta, né? Vamos dizer logo assim. Por justamente ter que gravar muitas coisas. E antes do que outras pessoas possam pensar, a gramática não é exatamente uma coisa específica, sabe? Existem várias gramáticas e de várias línguas. Porque a gramática é exatamente essa parte do português, não. Essa parte da língua que vai estudar exatamente as palavras, a estrutura da língua. Antes de tudo, eu posso dizer que foi meio que um surto gravar esse vídeo. Mentira. Não, verdade. E mentira. Enfim, porque houve algumas complicações externas, fora a preocupação quando a gente tem que realmente fazer uma coisa séria. Porque é muito diferente, sabe, a gente gravar um vídeo de descontração para postar no YouTube ou um TikTok, do que a gente fazer um vídeo explicando exatamente a matéria para poder ajudar várias pessoas, sabe? Então, antes de tudo, se eu falar alguma coisa errada, se eu falar do jeito errado, eu já peço desculpas, porque às vezes meu pensamento vai passando assim, eu vou querendo explicar as coisas, aí eu dou meio que uma parada e fico... Sabe, é uma loucurazinha, mas eu espero que todos consigam entender. Indo ao ponto. Antes de eu falar sobre a gramática em si, eu vou explicar um pouco do contexto histórico. De onde que surgiu a gramática, por que ela serviu, por onde que ela andou e tudo mais. Assim como a maior parte da história, a gramática surgiu na Grécia. Os gregos eram umas pessoas que gostavam muito de estudar, de entender os fenômenos. E com o advento da filosofia, eles realmente precisavam entender as palavras e tudo mais. Podemos destacar Dionísio como um dos gregos que mais ajudaram nessa base da gramática. Ele até chegou a criar a teoria da arte da gramática, que era justamente não, foi uma teoria que serviu de base para entender as gramáticas gregas, latinas e europeias. Isso durou até mais ou menos o Renascimento. Então, já no século XVIII, houve várias comparações entre as línguas europeias e asiáticas, que eram justamente as línguas que já eram conhecidas mundialmente. Não vamos poder destacar todas, vão entender por quê. E nesse contexto, um cara chamado não, com o sobrenome Leibniz, também não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas Leibniz dizia que a maioria das línguas eram derivadas de uma única língua, a indo-europeia. Se for colocar na nossa linguagem, seria as euroasiáticas. Há algumas línguas europeias e algumas línguas asiáticas, né? Em grego, latim, italiano que estava surgindo, mandarim, japonês, enfim. Até início do século XX, ainda no século XIX, não havia uma descrição concreta do que era a gramática de uma língua. Até que o antropólogo Franz Boas, e alguns estudos da época de Otto Jaspers, Franz Boas, ele resolveu exatamente notificar ou escrever mais sobre as outras línguas que não eram conhecidas. Por mais que a maioria já fosse da Europa, da Ásia, havia outras, como as latinas aqui, né, dessa parte do continente americano, que não tinham sido vivenciadas ainda na época. Ele criou a base da filosofia da gramática, que foi um método preciso e descritivo que descreveu as unidades mínimas de uma língua. Ainda no século XIX, foram criadas as bases da semiótica, que é justamente essa área que conecta várias partes do conhecimento. E podemos também dizer sobre Noam Chomsky, que ele criou a teoria da gramática universal, que é
uma gramática que exatamente abrange os princípios comuns a todas as línguas. Chegando à parte da definição em si do que é gramática, se a gente for colocar no sentido literário, sentido dicionário, que até eu mesmo tive que gravar para poder falar, porque eu sempre gravei do modo mais fácil, gramática seria conjunto de prescrições e regras que determinam o considerado uso correto da língua falada e escrita. Vamos pelo modo mais fácil, porque você seria uma pessoa muito legal, eu gostaria de ser sua amiga se você gravasse dessa forma. Mas vamos do modo fácil, que seria a arte de colocar as palavras nos seus devidos lugares, para nós podermos falar certo, escrever certo e fazer o bom uso da língua. Há 5 tipos de gramática. Na verdade, é uma gramática separada em 5 partes, que seria a gramática normativa ou prescritiva, que é que todos nós estudamos, que é para concurso, que está incluída na grade do colégio e tudo mais. A gramática descritiva, gramática comparativa, gramática histórica e gramática funcional. No caso, todas elas têm uma definição para entender melhor mesmo a parte das línguas. Mas nós, como eu falei, nós vamos focar mais na normativa, gramática normativa prescritiva. A gramática normativa prescritiva é justamente essa que vai estudar as palavras ou expressões consideradas corretas na nossa língua, no caso, na norma padrão da língua portuguesa. Seriam esse tipo de gramática que estudaria isso. E por este motivo, essa gramática também é separada em uma linha, não vou dizer uma linha temporal, mas é uma linha de organização, até para ajudar mesmo quando formos estudar assuntos específicos. A primeira é a fonética, que vai estudar justamente os sons das palavras e como que eles são pronunciados. No caso, escrever como os sons são pronunciados. Depois vem para a parte da morfologia, que é justamente o estudo, né, logia e morfo de forma. Que vamos estudar aquela parte de derivação prefixal, derivação sufixal, fora o contexto de o que é um hiato, o que é um tritongo, um ditongo, tanto oral quanto escrito, justamente pela parte da fonologia e tudo mais. E depois a gente estuda a sintaxe, que na sintaxe é aquela parte que a gente estuda as 10 classes gramaticais, né? As 6 variáveis e as 4 invariáveis. A gente vai explicar depois, né? Como verbo, substantivo e tudo mais. Temos também a etimologia, que é o estudo do etmos. Etmos é a origem. Então, o estudo das origens das palavras e tudo mais. A semântica, que é a parte de entender os sentidos das palavras, as palavras sozinhas, as palavras dentro de um contexto ou dentro de uma frase. E a literatura em si, a literatura como uma matéria da parte de entender todo o contexto literário das palavras, dos textos e tudo mais, que aí já é a parte que a Clarice já está explicando para vocês. E este foi nosso primeiro vídeo falando sobre a gramática, não exatamente em partes, mas todo o contexto, né, o contexto geralzão. Mais uma vez peço desculpas se eu falei alguma coisa errada, mas eu de verdade espero que tenham gostado, que tenham entendido. E até o próximo vídeo, que vamos realmente entrar na matéria em si. Beijos e abraços.